Que alegria! Começando mais um episódio do nosso podcast de Olhos no Futuro. Hoje nós temos um convidado muito especial, mas primeiro vou fazer minha autodescrição. Sou um homem de 1,70 m, já com os cabelos branquinhos ao lado, muito pouco, mas já tenho. Estou aqui num estúdio que a gente grava todos os podcasts, né, que tem o acústico, aqui algumas espumas na parede, luz azuis. Estou de camiseta azul escura. Estamos numa mesa retangular, na minha direita, a uns graus de 30 graus, uma altura de uns 60 centímetros, nós temos uma TV. Então essa é a minha descrição. Passo para a Rose e depois da Rose volta para eu apresentar o nosso convidado. Fez suspense do convidado. Olá para você que está nos assistindo. Como vocês já sabem, eu sou a Rose. Tenho cabelos castanhos escuros com luzes douradas. Estou utilizando hoje uma baby look azul escura com detalhes em branco. E é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Obrigado, Rose. Quero comentar também ao Juan, nosso parceiro aqui nos estúdios, fazendo essa gravação do podcast. E agora eu vou apresentar um grande amigo, uma grande pessoa, um homem que há muito tempo também milita na causa da pessoa com deficiência. Ele vai contar um pouco da história dele. Ele é deficiente visual e vai falar um pouco de toda essa trajetória, mas Rodrigo e ele já fomos sócios. Deixar vocês curiosos um pouquinho, né? No que dois cegos foi sócio, né? Isso pode gerar aí uma curiosidade. Então, o nosso convidado de hoje é o Rodrigo Lima, advogado licenciado, servidor do Tribunal Superior de Justiça do Estado de Santa Catarina, já advogou também um período, foi assessor parlamentar, tenho muito orgulho de dizer que trabalhei com o Rodrigo algum tempo também na Câmara de Vereadores de Itajaí, presidente do Comadef, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Itajaí, foi membro do Conselho Estadual do Direito da Pessoa com Deficiência, presidente do Conselho, da Comissão do Direito da Pessoa com Deficiência da OAB Subseção de Itajaí, presidente da Comissão da OAB também a nível estadual do Direito da Pessoa com Deficiência. Então tem um currículo muito vasto na área da pessoa com deficiência, contribuiu com a alteração de várias legislações em Itajaí, em Santa Catarina, para a pessoa com deficiência. Então você que está nos acompanhando, hoje vai ter uma avalanche de informações de legislações importantes para as pessoas com deficiência. Então eu convido você a acompanhar esse programa, deixe seus comentários. Nós não estamos ao vivo ainda, acredito que logo nós vamos começar talvez a fazer algumas edições ao vivo para a gente interagir com nossos seguidores. Mas hoje, você que tiver alguma dúvida, pode deixar aqui ao longo do programa também, que todas vão ser respondidas por mim, pela Rose ou pelo Rodrigo, aquilo que for pertinente à legislação. Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo ao podcast, com muito orgulho te recebemos hoje, e suas considerações. Eu sei que tu é um homem loiro, de 1,95 m, olhos verdes. Eu estou te ajudando na tua descrição, né? Ou estou provando que eu sou cego mesmo, né, Rodrigo? Aí que vamos ver agora. Marcelo, muito bom dia, Rose. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui, Marcelo, nesse momento tão importante desse canal de informação, Olhos no Futuro. Para mim faz muito sentido esse nome. E começar então com minha audiodescrição, para que as pessoas cegas possam saber como sou. E o Marcelo realmente é cego, porque ele não fez uma descrição fidedigna. Gostaria de ser esse homem que o Marcelo descreveu, mas lamentavelmente não é o caso. Gente, eu tenho 1,72 m de altura, aproximadamente 72 quilos, tenho pele morena clara, cabelos castanhos escuros, curtos e lisos, olhos castanhos escuros, e estou aqui de frente para o Marcelo e para a Rose. Boa. Estou trazendo uma camisa azul também, parecida com a do Marcelo, mas acho que o meu tom de azul é um pouco mais claro, e destacar aqui a alegria, a satisfação de estar aqui com vocês, participando. Então deixar também aqui meus cumprimentos a todos os internautas que nos acompanham. Sei que tem uma assiduidade bastante grande de internautas que acompanham, Marcelo, e inclusive pessoas já entraram em contato comigo falando sobre o De Olhos no Futuro. Então, para mim, estar aqui nesse momento é uma honra, uma alegria bem grande. E ouvir essa apresentação do Marcelo até me emociona. Eu sei que o Marcelo é muito generoso com as palavras, mas dizer que me sinto realmente lisonjeado e feliz por estar aqui nesse momento, Marcelo. Não mereço tudo isso, mas acolho com bastante carinho as tuas palavras. Obrigado também, Rose, pela oportunidade. E vamos conversar um pouquinho aqui sobre
Então, minha trajetória, um pouco sobre os direitos da pessoa com deficiência, essas instâncias de discussão, essas instâncias de conquista e manutenção de direitos que envolvem as pessoas com deficiência, pessoas com e sem deficiência, né? Porque a gente sempre fala, quando falamos em pessoas, envolvem toda essa diversidade humana. Rodrigo, para conhecer um pouquinho da tua história, né? Você atualmente é cego total, mas nem sempre foi assim, né? Conta um pouquinho pra gente sobre a tua deficiência visual. Perfeito, Rose. Eu já nasci sendo uma pessoa com deficiência, nasci enxergando um pouquinho do meu olho direito, o olho esquerdo já sempre fui uma pessoa cega. Inclusive, para quem está nos acompanhando pelo YouTube, eu tenho... Mas tu não nasceu assim, né, Rodrigo? Não, eu nasci já, Não, Marcelo. não, tu nasceu pequenininho, cabia no exato, braço da tua perfeito, mãe, tu era um Marcelo. bebezinho, né? Nasci exatamente, Marcelo. Nasci um Entendi. bebezinho, mas um bebezinho já com deficiência visual. Eu entendi. Às vezes as pessoas perguntam, né? Mas tu já nasceu assim? Não, regra eu nasci bebê. Mas um pouco... fui me desenvolvendo um pouco ao longo da vida. E hoje não sou tão grande, Marcelo. Tenho uma estatura mediana, mas... Mas não cai mais no colo da mãe também, não. Não. Tá. De vez em quando vem a mãe, dá um abraço, sim, coloca a cabeça no colo, mas... nasci com deficiência visual, mas nasci, como diz o Marcelo, um bebê que chorava muito, incomodei bastante minha mãe. Mas já tinha um pequeno resíduo visual quando era criança. Mas só para registrar, tu nasceu numa cidade bem do interior, né? Com muita falta de recursos também, né? Tu veio de Tuporã, não, de Ibirama. Ibirama, isso. Exatamente. Não só para a comunidade entender também, porque a medicina evolui, mas mesmo assim no interior a dificuldade de tratamento tudo é muito complexo. Mas eu deixo de falar, que eu já te cortei 2 vezes também, né? Muito tranquilo. Estou muito parceiro teu hoje. Na verdade, eu nasci em Ibirama, uma cidade do interior aqui de Santa Catarina, mais para frente do Blumenau, Alto Vale do Itajaí. E lá, na época, hoje eu já tô com uma idade de 41 anos de idade, então, na época, quando nasci, não tinha ainda professores preparados para ensinar uma pessoa com deficiência na escola, enfrentamos muitas dificuldades, inclusive interrompi meus estudos várias vezes, Marcelo, por ausência de acessibilidade. E aí fui Mas falando em escola, Rodrigo, para ti ir para a escola enquanto pessoa com deficiência, e tu tratando essa circunstância da dificuldade de ter esse apoio, mas tu tinha medo ou tu já desde lá tu já tinha vontade de estudar, ou tu te sentia, a deficiência te deixava um pouco receoso? Marcelo, eu vou te dizer que tinha um misto de sentimentos. Um pouco de medo, um pouco de desafios, mas sempre gostei de estudar. Nas séries iniciais, eu enfrentei dificuldade porque os professores não sabiam. Por eu enxergar um pouquinho, às vezes a pessoa que tem um pouco de baixa visão, ela fica num limbo, que é pior do que a pessoa que realmente é cega. Eu costumo até abrir no parênteses aqui. A Rose comenta isso até hoje, né? Que hoje ainda é baixa visão, então tem hora que a pessoa ajuda, tem hora que não ajuda, quando é para ajudar, não ajuda, quando precisa, não... Exatamente, as pessoas não conseguem dimensionar o que tu precisa e o que tu não precisa. Então eu vou dizer que foi libertador até eu ficar cego, porque hoje realmente eu sou cego, então eu uso bengala, eu uso só software de voz para ler, para tudo, a minha comunicação, então não tem mais resquício visual, somente se tiver uma luz próximo do meu olho, algo assim. Então, Marcelo, a minha fase educacional nas séries iniciais foi bastante dificultosa, com muitos percalços, insegurança. Minha família também não tinha um grau de instrução alto, então não sabia também como orientar esse corpo docente. Mas aí quando vim aqui para o litoral, especificamente aqui em Itajaí, tive muito mais oportunidade, encontrei uma estrutura melhor. E a mudança de teus pais, Rodrigo, já foi para te dar um ambiente melhor, ou foi por outras razões de trabalho, alguma coisa, ou a família já buscava esse apoio? Teve um pouco disso, Marcelo. A minha mãe tinha uma doença pulmonar, que aí minha avó veio morar aqui para Camboriú, e ela disse, o clima aqui é um pouco melhor para vocês, vem para cá. E aí, também pensando na deficiência que eu tinha, vindo para uma cidade mais litorânea, imaginou-se que teria mais recurso. E nos primeiros dias que chegamos aqui, o meu pai também é uma pessoa com deficiência visual, e ele já procurou aqui em Itajaí algumas pessoas e já começamos a entrosar alguma questão do estudo, e na sequência eu tive uma grata satisfação, um privilégio de conhecer o Marcelo, que me apoiou muito nessa questão educacional. Então, eu tenho o Marcelo como um grande amigo, como ele falou, nós fomos sócios, tudo, mas antes disso o Marcelo foi um dos meus mentores. E eu falo isso com muito orgulho e com muita gratidão. Obrigado, obrigado. Mas tu foi a pessoa que também teve essa oportunidade e abraçou todos, né? Ao longo de quem está no podcast vai ver que a trajetória do Rodrigo
de superação e de sucesso. Aproveitar em tempo também, mandar um grande abraço para a doutora Thaís Cecília de Ávila, né? Lima. Lima de Ávila, né? É que o nome ficou completo, né? Esposa do Dr. Rodrigo e a filhinha também, a Luísa, deixar um grande abraço aqui para que a gente possa registrar também da família do Dr. Rodrigo. Por isso falo da família, mostrando toda a superação e o que o Rodrigo construiu ao longo da vida. Ele traz o elogio, mas eu o que digo, o Rodrigo teve as oportunidades e de todas elas ele subiu degrau a degrau, galgou o sucesso que galgou, né, ser concursado do Tribunal do Estado de Santa Catarina. Hoje desenvolve dentro do tribunal um departamento que busca auxiliar as pessoas com deficiência em geral no acesso à justiça e os profissionais, advogados também, e os servidores com deficiência do Estado de Santa Catarina. Um trabalho não pioneiro, mas um trabalho hoje já de destaque no Estado de Santa Catarina. Acho que o Rio de Janeiro teve primeiro esse departamento, né, Rodrigo? Uma coisa assim, não recordo, mas eu gosto de fazer esse registro, porque o Rodrigo, mesmo com todo o sucesso que tem na carreira, não abandonou a militância pensando em todas as pessoas com deficiência. Então, mais uma vez, parabenizo por essa conduta, essa tua forma, Rodrigo, de seguir a tua vida, né, na tua profissão, que tu assim adotou como advogado ou como jurista, e mantendo essa preocupação em ser um desbravador para que as pessoas com deficiência possam também conquistar os mesmos espaços que tu vem conquistando. Mas na sequência, voltando um pouquinho na tua infância, ou um pouquinho mais para frente, então tu cursou aqui em Itajaí já o ensino hoje fundamental, depois tu fez ensino médio, foi para a Univale, graduou-se em Direito, um pouquinho dessa... advogamos juntos, então para nós revelar para a sociedade, nós somos sócios, né, no escritório de advocacia, acho que de 2015 a 2018, 2019. Isso. Conta um pouquinho de toda essa trajetória, então, desse período. Marcelo, fazendo um resumo, então, de fato, a vida de uma pessoa com deficiência não é uma vida educacional linear. Assim, a gente tem algumas interrupções ao longo da vida. Me formei de forma tardia, como tu mesmo mencionou, mas tive esse privilégio de encontrar uma estrutura melhor aqui em Itajaí, professores mais preparados. Então, concluí ensino fundamental, concluí ensino médio, já numa fase praticamente adulta. E aí, por apoio, inclusive do Marcelo, peguei a orientação do Marcelo na época, ele me orientou a ir se inscrever no vestibular, fazer a faculdade de Direito, que daí já era um sonho a partir da minha adolescência de fazer uma faculdade de Direito, justamente porque, enquanto pessoa com deficiência, muitas coisas me foram sonegadas e era latente assim, a discriminação. Então eu pensei, poxa, eu preciso saber um pouco mais dos meus direitos, de onde eu posso chegar, justamente para, primeiro, poder me ajudar e conseguir contribuir com outras pessoas. E aí me graduei em Direito, então, em 2014, uma turma bem bacana também, uma transformação. E, inclusive, gosto de frisar, Marcelo, que passei pela Univale fazendo o curso de Direito, mas já tinha um caminho trilhado por você e por outros colegas cegos, que ficou um pouco mais fácil a minha trajetória nesse aspecto. Me graduei em Direito em 2014, então começamos a advogar em 2015. Inclusive fomos bastante ousados, hein, Marcelo? 2 advogados cegos abrindo uma parceria, ele abriu um escritório sem muita experiência, sem nenhuma experiência praticamente, eu não tinha nenhuma experiência nem no mundo jurídico, nem no mundo administrativo, mas fomos audaciosos e corajosos. Abrimos um escritório, 2 cegos, as pessoas pensam, meu Deus, mas como é que 2 cegos vão trabalhar? Aí, claro, tivemos uma estrutura na advocacia, tivemos muito êxito, e isso me orgulha bastante na minha trajetória, Marcelo, contribuiu muito comigo. Porque... Aproveitando, desculpa, Rodrigo, mas aproveitando, eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo que toda a parte ali da jurisprudência, das coisas, são acessíveis, vocês conseguem fazer protocolo das ações, como é que funciona isso? Perfeito, Rose, nós tínhamos uma pessoa que nos ajudava, uma secretária, que na época também já estava cursando Direito, que coincidente é a minha esposa, Thaís, que ela nos dava suporte em alguma questão no escritório, mas nós tínhamos autonomia também para atuar. Nós construímos petições, analisávamos decisões jurisprudenciais, sentenças que nossos clientes traziam. Então, muito da nossa profissão foi adquirida através da nossa autonomia e da nossa independência. Nós usávamos software de voz no computador, nos smartphones também, para poder atender bem os clientes e também proporcionar autonomia. Claro que a gente tem alguns sistemas ainda que não eram totalmente acessíveis, documentos físicos
que aí nós tivemos esse suporte no atendimento, escanear documentos, exatamente, também o deslocamento, a pessoa cega às vezes é um pouco prejudicado. Rodrigo, mas aproveitando até essa deixa, do período do nosso escritório até hoje, do prisma que tu olha hoje, de dentro do tribunal, em relação a todo esse sistema informatizado, nós tivemos avanços. Tivemos bastante avanços, Marcelo, bastante mesmo. Porque na época que nós atuávamos, lá em 2015, nós estávamos ainda num processo de implementação do processo judicial eletrônico, que era aqui no estado de Santa Catarina, o ESAGE, que era um sistema bem inacessível para a pessoa cega que utilizava leitor de tela. Dá uma dor de cabeça, né? Exatamente. E a partir de 2019 começou a implementação aqui em Santa Catarina no EPROC, que é um sistema desenvolvido pela Justiça Federal, que é da 4ª Região, Tribunal Regional da 4ª Região, e coincidentemente foi o período que eu ingressei no tribunal. Então, quando eu cheguei no tribunal, foi coincidentemente a fase que começou a implementação do EPROC. Então, eu peguei bem o começo e já pude ter esse divisor de águas em termos de acessibilidade também no tribunal e já construindo um sistema, claro, com contribuição de muitos outros colegas, mas eu, enquanto pessoa cega, também pude dar uma série de sugestões e de dicas para que esse sistema fosse aprimorado para a utilização do leitor de tela. Então, hoje nós temos um EPROC muito melhor do que lá em 2019, parcerias, inclusive, hoje, por eu ser coordenador da Secretaria de Acessibilidade e Inclusão, uma unidade que foi criada no tribunal, quando eu cheguei em 2019, nós não tínhamos nada estruturado em termos de Tribunal de Justiça de programa de acessibilidade para receber uma pessoa com deficiência. E aí, então, nós criamos uma equipe multidisciplinar. E são muitos hoje, Rodrigo, esse dado tu já tem? Nós temos muitos servidores? 170 servidores. Mas isso com todas as outras deficiências, não? Com outras deficiências, sim, visual, física, autismo, enfim, tem as mais diversas deficiências. Em torno de 170. Mas dentro do universo é pouco, né? É pouco, estatisticamente falando, é pouco. Não, e eu quero até também, para quem está em casa entender o quanto é importante a atuação de alguém que vivencia a vida da pessoa com deficiência. Perdão, hoje está... quando eu precisei, outro dia, participar de uma sessão, de uma audiência online, nós tínhamos uma série de dificuldades, né? Acessar, aceitar, ativar microfone, ativar a câmera e tal. Aí, com o Rodrigo hoje estando no tribunal, o que foi feito? Para o advogado cego já vem um link que abre diretamente dentro do ambiente da audiência virtual. Ou seja, nos garantiu acessibilidade. Então, parabéns, Rodrigo, por estar brigando por nós, advogados deficientes visuais, também outros, para garantir o nosso trabalho com autonomia. Parece algo simples, né? Mas para nós é algo fundamental. Aquilo que trazia todo o embaraço, a gente tinha que entrar na sala, não sabia se o magistrado estava na sala, se o advogado da parte, até entrar. Então, hoje em dia não. Temos um link aberto ali, acessa e podemos trabalhar com total autonomia. Então, isso mostra o teu trabalho, quanto já vai deixando marca importante para as pessoas com deficiência. Rodrigo, mas só para voltar um pouquinho, tu comentou que tu escolheu Direito, a Faculdade de Direito, pensando mesmo já em ter esse conhecimento do direito das pessoas com deficiência. Então, assim, só um pouquinho do que mais te motivou. Era um sonho, pelo que tu relatou, né? Mas o que é esse sonho? Por que o direito? Perfeito, Marcelo. Voltando um pouquinho, quando eu era criança, eu tinha esse sonho, assim, eu sempre gostei desse universo do direito, mas era um sonho muito distante, e eu fui desestimulado pelos professores da escola, lá no fundamental, dizendo, poxa, meus pais, inclusive, eu vi a história, poxa, dona Tereza e seu Luiz, para que trazer o Rodrigo para a escola? Se ele é cego, ele não vai poder trabalhar, não vai poder fazer nada na vida, então deixa ele em casa, tá tudo bem, deixa ele em casa, os irmãos dele que não têm deficiência, que estudam, depois vão cuidar dele. Eu vi várias vezes essa frase, assim, que minha mãe chegava em casa chorando. Né? Minha mãe chegava chorando, e por algum período, eles até... eu me desmotivei, eu ficava muito entediado na escola, Marcelo, porque... Ouvir isso de um professor é praticamente um checkmate. E aí, ficava entediado, ficava frustrado. Não te davam tarefas. Não me davam tarefa, e quando davam, escreviam no quadro. E mesmo eu sentado na primeira carteira, gente, pra quem... antigamente tinha aquele quadro que escreviam com giz, e eu ficava na primeira carteira e não conseguia enxergar. E os professores diziam, não, mas que eu era preguiçoso. Dizia para meus pais que eu era preguiçoso e que eu não queria escrever. Porque anda sozinho tem que copiar do quadro. Isso, e aí em alguns momentos eu levantava da minha carteira e ia lá, esfregava o nariz no quadro quase, conseguia ler 2, 3 palavras, voltava a escrever no meu caderno. E aí uma das professoras falou, de fato, ele não enxerga, ele não consegue, por isso que ele não faz.
mas isso me desmobilizou bastante, Marcelo. Então, essa vontade de ser advogado ficou tão distante de ser uma pessoa que estudava direito. Eu pensei, Imagina. jamais eu vou conseguir me formar. Eu pensei, então eu vou me conformar. E tu estava ouvindo de pessoas que eram referência, né? Professores falando, praticamente, como eu disse, é uma sentença. Exatamente. Mas quando cheguei aqui em Itajaí, já vi um universo diferente. E eu já descobri que tinha, quando eu ouvi da professora dizendo, aqui nós temos uma pessoa cega que se formou em Direito. Eu falei, meu Deus, se formou no Direito, olha só. Então, se essa pessoa cega conseguiu, Eu também essa pessoa, consigo. exatamente, e essa pessoa cega era o Marcelo. E aí comentaram comigo, não, você vai conhecer o Marcelo, um cara sensacional, e eu me surpreendi, assim, com a capacidade que o Marcelo tinha de fala, de convencimento, de generosidade, e ele falou, Rodrigo, tu vai fazer a faculdade de Direito, eu vou te ajudar, nós vamos juntos lá na Univale, inclusive, Marcelo, eu lembro bem desse dia, quando fui me inscrever para matricular no curso de Direito, tu estava comigo. Bacana, Então isso eu tenho no meu coração, assim, que era um sonho, mas que estava muito adormecido, quase soterrado por conta da ausência de acessibilidade. E a gente, quando é desacreditado por pessoas que têm autoridade naquele assunto, parece que nos soterra ainda mais, né? Então eu sempre deixo frisado isso. O Rodrigo, e com todo o respeito aos professores, mas só para a gente descontrair um pouquinho dessa história de ir no quadro, e muito próximo do quadro, né? Eu estava aqui pensando, falando, né? Professor de matemática é igual o Galvão Bueno narrando o jogo para cego, né? Esse aqui junta com aquele ali e dá esse resultado aqui, né? Aí o Galvão diz, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que o cego viu, o que viu, não viu nada, né? Então, brincando, o professor de matemática, às vezes, é quase o Galvão narrando futebol para cego, porque esse aqui, com esse resultado, dá aquele resultado. Foi, né? Não pegamos nada. Mas isso vem modernizando, né? Os professores hoje, a educação inclusiva... tem muito apoio, material didático, tudo. Eu só faço isso para a gente descontrair um pouquinho, para ver como ainda é desafiador, porque é na escola que a gente busca esse apoio. E a escola foi o que rompeu a inclusão da pessoa com deficiência. Começa em casa, óbvio, eu sempre vou dizer isso, mas a escola ela tem um papel fundamental. Eu também, quando saía da 8ª série, eu lembro até hoje, um dia de sol, sentado numa escada próximo do nosso colégio, ali de uma igreja, a professora disse, tu vai passar, mas tu vai parar, né? Não vai fazer mais nada. Eu disse, cara, o que ela tá me dizendo? Eu sou burro, qual o problema? Tá comigo, né? Aí eu disse, não, pensei, eu disse para ela, não vou parar, não, eu vou seguir. Mas, claro, às vezes falta informação, falta conhecimento, mas agradecer a todos os professores que são importantes no sucesso na vida adulta da pessoa com deficiência. Rodrigo, a Rose, deixa a Rose agora, ela vai fazer com certeza uma pergunta de psicologia, Rodrigo, uma coisa assim para mexer com a tua emoção, né? O objetivo é sair lágrima aqui hoje, não é isso na hora. Não, mas vocês falam bastante bonito, eu só tô aqui escutando, né, esses direitos, né, e palavras tão bonitas, é tão lindo ver, assim, um incentivo do Marcelo, o ver que ele poderia, te fez, Rodrigo, acreditar que você também conseguiria chegar lá. E hoje, voltando no tempo, né, nesse momento, valeu a pena todo o esforço? Olhando para trás, Que falei, Rodrigo. o que te marcou na tua trajetória que você hoje também quer passar para outras pessoas? Perfeito, Rose. Eu, às vezes, tenho essa impressão que eu converso com aquele menino, o Rodrigo, que tinha 10, 15 anos, e hoje eu vejo que ele chegou mais do que ele imaginava em alguns aspectos, e o outro, claro que a gente precisa também avançar e continuar com esse processo de inclusão. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo um processo de inclusão, que nós não temos uma sociedade realmente inclusiva ainda, mas que quando eu converso com ele, eu tenho essa grata satisfação de saber que o Rodrigo de hoje alcançou espaço, destaque e inclusive ferramentas para transformar um pouco mais a sociedade, que na época eu não acreditava muito. Isso significa que outros Rodrigos, Marcelos, Luísas, Roses terão muito mais oportunidade no futuro. Com certeza. Inclusive, fazendo um gancho com o nome do podcast, né, de Olhos no Futuro. Eu penso que o futuro da sociedade é a inclusão, porque quando a gente fala em inclusão, não beneficia somente pessoas com deficiência, beneficia todas as pessoas. Eu trago um exemplo bem prático, assim, bem simples na vida das pessoas. Numa cidade onde nós temos calçadas acessíveis, beneficia somente as pessoas com deficiência? Não. Eu costumo dizer que não,
porque uma pessoa que está andando com um carrinho de bebê, uma mulher que gosta de andar com um salto um pouco mais alto, uma pessoa que está carregando algum objeto mais pesado, uma pessoa que está, às vezes, um pouco desatenta, até caminhando com o celular, não vai ter risco de colidir em nada. Então, se nós tivermos realmente uma sociedade mais acessível, e que contemple a especificidade das pessoas, todos ganharão com isso. E, claro, especialmente as pessoas com deficiência. Então, nós vamos avançando muito mais. O Marcelo, o Rodrigo falando, eu acabei de lembrar uma coisa engraçada, Sim. que quando eu e o Marcelo ficamos juntos, né, eu sou baixa visão. E antigamente tinha os orelhões, graças a Deus hoje não tem mais. O Marcelo ficava em alguns orelhões que eu não sabia guiar direito, daí... Né, Marcelo? Não é para ter mais orelhões, né? Mas acho que em algum local ainda tem. Essa é uma questão. São raros, né? São raros, são raros. Rodrigo, aproveitando, pensando, entrando nessa questão mais específica, que é a tua trajetória e a tua profissão, eu queria apenas fazer um registro, Rodrigo, até para servir para quem está em casa, pessoas com deficiência, e até sem deficiência, às vezes a gente foca, parece que a pessoa com deficiência mas acho que isso serve para todos. O Rodrigo era, ilegitimamente, pela situação, era beneficiário do BPC, né, do LUAS na época. Sim. E o Rodrigo buscou toda uma trajetória, toda uma formação, e ele foi lá e rompeu com esse vínculo. Foi e disse, não, eu vou para o emprego, eu vou para o mercado de trabalho, foi lá, cortou o que ele tinha como vencimento, e eu digo isso porque hoje em dia a gente vê as pessoas se apegando, e não sou contra, não quero distorcer a fala, mas é importante que as pessoas usem essas ferramentas como todo tipo de apoio e de assistência, mas que tenha a mesma coragem que o Rodrigo teve. Se preparou, se qualificou e se desprendeu disso. Se talvez ele não tivesse tido essa coragem, essa ousadia, estaria hoje vinculado, né, a um benefício e deixando de ter a trajetória que tem. Hoje, membro, servidor do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, com competência, não é porque é ceguinho, não é nada disso, é porque fez o concurso, ralou, se dedicou, foi ler em braille, foi ler em livros de áudio, e é isso, eu acho importante registrar isso, Rodrigo. Quero te parabenizar mais uma vez, porque tu teve aquela coragem, a gente sabe que é desafiador, aquele salário mínimo não depreciando, ele conta para a família e para muitas até, mas tu disse, não, pá, eu quero mais, eu posso mais e vou fazer mais. Então isso que eu queria que tu pudesse falar disso, assim, o que te fez realmente dizer assim, não, quero sair esse divisor de água, assim, vou dar esse passo à frente, né? Essa coragem, né? Onde tu encontrou essa coragem? Marcelo, acho que cabe a informação que o benefício de expiração continuada ele é extremamente útil na vida das pessoas com deficiência, e para mim foi fundamental naquela fase inicial, mas chegou um momento da vida que eu pensei, eu posso mais do que isso, eu tenho capacidades e eu tenho condições de prover a minha própria subsistência. Justamente um pouco até para desmistificar, porque a gente... E quando eu fiz aquela fala com relação aos professores que diziam que eu não tinha capacidade, e não era por má fé deles, era porque também não eram preparados, aqueles professores não tinham a qualificação adequada para ensinar uma pessoa com deficiência. Mas agora, quando o professor tem os recursos adequados, a pessoa com deficiência também vai conseguir demonstrar suas habilidades, suas potencialidades e aprimorar aquilo que ele já tem como melhor. E chegou uma etapa da minha vida que eu falei, eu pensei comigo, né? Eu posso mais do que ficar apenas dependendo de um benefício de prestação continuada. E foi exatamente quando eu comecei a me qualificar, a me capacitar. Então eu costumo dizer que eu usei como uma bolsa de estudos esse benefício de prestação continuada para usar como um trampolim para poder galgar espaços maiores. E aí, claro que deu uma segurança, porque quando a gente está seguro em algum lugar, a gente precisa ser disruptivo, né, e enfrentar, vai para um lugar de desconforto, que vai para o mercado de trabalho, você não sabe se vai permanecer ou não, se vai ter a garantia de ter esse salário mensal. Os medos são muitos, né? Exatamente, e principalmente para uma pessoa com deficiência, né, Marcelo, que quando está ingressando no mercado de trabalho tem os desafios de acessibilidade no transporte, nas empresas, nas corporações, mas enfrentei e tive muito apoio. A base familiar é fundamental, então eu costumo dizer que minha família foi sempre a minha base e sempre me passando essas orientações de forma muito ponderada, mas apoiando, dizendo, não, pode ir que se der errado, depois a gente tá juntos. Isso é fantástico. Então, essa rede de eu costumo apoio... sempre dizer que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E, Rodrigo, você foi o primeiro da sua família a terminar a graduação e depois mais gente da sua família foi também? Como é que foi isso? Exato, Rose. Eu fui a primeira pessoa da minha família, dentre 3 irmãos, que me graduei. E quando eu estava na metade da faculdade, meus 2 irmãos também, por inspiração, até vendo que
que o irmão cego estava fazendo também, se mobilizaram, começaram a fazer, mas eu fui o primeiro a me graduar da minha família, assim, então foi uma alegria bem grande para eles e um sonho realizado, porque ouvíamos muito de vizinhos, de familiares, assim, poxa, Tadinho dele. isso, os irmãos vão ter que cuidar, né? Quando falecer os pais, os irmãos vão ter que cuidar. E minha mãe é uma pessoa muito espirituosa, ela diz, meu Deus, cara, Deus vai ter que mudar o destino desse menino, porque se os irmãos não cuidarem, como é que ele vai ficar? Mãe Então, se preocupa. hoje ela conta bastante emocionada, vendo que o filho dela hoje tem autonomia, tem sua dependência garantida e também tem o seu emprego, tem seu salário e consegue prover a sua subsistência e da sua família. Eu já tenho minha família, tenho minha esposa, como disse o Marcelo, tenho uma filhinha de 1 ano e 3 meses, que vai completar agora, que mergulha bastante e que são a razão da minha luta diária. Rodrigo, vamos entrar agora mesmo, para quem está nos acompanhando, deve ter muita dúvida. Do ponto de vista do arcabouço legislativo no Brasil, focado à pessoa com deficiência, o que nós podemos dizer das leis brasileiras, seja estaduais, municipais e federais? Temos leis boas, não falando da eficácia nesse momento, o que pode dizer dessa legislação? É com qualidade, atende a demanda ou falta alguns ajustes? O que dentro do teu dia a dia, o que tu pode deixar para nós nesse aspecto? Marcelo, eu costumo dizer que nós somos muito bons em produzir legislação no Brasil. Nós temos a Convenção da ONU, né, que tem status de emenda constitucional, portanto, Constituição Federal, se formos pensar na pirâmide das normas, nós estamos lá em cima, lá na Constituição, com a Convenção da ONU, que traz uma série de princípios e direitos garantidos para a pessoa com deficiência. Para concretizar a Convenção, temos a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei muito vanguardista, uma lei moderna, que garante muitos direitos. Temos legislações municipais, que tive a honra de participar de algumas aqui contigo, legislações estaduais. Costumo dizer que o nosso arcabouço legislativo ele é muito bom, comparado com outros países. A nossa dificuldade maior é a implementação, trazer isso para a vida prática das pessoas. Infelizmente, né? Rodrigo, e falando em lei, não precisa ter muito detalhe, lembrar inciso, artigo e tal, mas assim, para que a gente deixe o nosso, quem nos acompanha com algumas informações. Matrícula de pessoa com deficiência no colégio privado, vamos dizer assim, o colégio pode exigir um valor a mais por ser uma pessoa com deficiência sendo matriculada? De modo algum, Marcelo. Se alguma escola, seja pública ou seja particular, negar a matrícula de uma pessoa com deficiência ou querer cobrar um valor a mais, essa escola pode sofrer uma sanção, pode inclusive sofrer multas, a pessoa com deficiência pode fazer reclamação nos órgãos de proteção, pode ingressar com uma ação judicial e até solicitar uma indenização e a matrícula forçada, porque em momento algum a própria lei brasileira de inclusão já traz de forma bem clara que escola nenhuma pode cobrar a mais em razão da pessoa ser pessoa com deficiência ou não. Vamos lá para a próxima, Rodrigo. Plano de saúde. Plano de saúde pode negar a inscrição de um assegurado por ser pessoa com deficiência? Também não, Marcelo. Ótima pergunta. Inclusive, nós temos uma decisão bastante recente do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, para quem não conhece muito a estrutura do judiciário, é um órgão que revisa decisões judiciais dos tribunais dos estados. Teve agora recentemente uma decisão da terceira turma dizendo que não pode, em momento algum, cobrar mais. E Marcelo, foi uma decisão bastante importante, ao meu ver, que, até para contextualizar um pouquinho para os nossos internautas, que a família quis contratar um plano corporativo que contemplava o pai, a mãe e um filho. Esse filho era uma pessoa com autismo. A empresa do plano de saúde aceitou, mas só que não emitia as carteirinhas, não dava notícias, nada, e esse plano ficou meio que esquecido por eles. Então, uma omissão. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que essa omissão, ela caracterizou lesão ao direito dessa criança com autismo e obrigou essa operadora do plano de saúde a efetivar o plano e ainda pagar uma indenização de R$10 mil à família por conta da omissão. Porque às vezes é muito fácil, né? A gente pensa assim, eu não estou negando, eu só estou fazendo de conta que eu não estou lembrando. E essa lesão é tanto por ato comissivo ou omissivo. Ou seja, se eu faço alguma coisa discriminando a pessoa com deficiência, crime. Passivo de prisão, inclusive. Mas se eu deixo de fazer também. Então isso, Marcelo, para mim foi bastante importante, porque foi a primeira decisão que eu vi de um tribunal superior
condenando a omissão. Interessante. E isso com certeza vai servir para muitas outras decisões, né? E abre algo que faz muito sentido, né? Parabenizar né, o relator da decisão, porque faz muito sentido. Não sabia, mas estou muito, muito feliz com a informação. Rodrigo, e também dentro das legislações, a pessoa com deficiência, ela para adquirir um carro, hoje ela sendo condutora ou não, ela consegue isenção de alguns impostos? Ou não? Sim, Marcelo, consegue isenção de pelo menos 3. IPI, que é o Imposto Federal, o ICMS e o IPVA, em alguns casos. E ela pode ser condutora desse veículo ou não. No caso, uma pessoa cega, uma pessoa com deficiência intelectual, em regra não vai ser condutora, né? Perfeito. Mas tem aquela pessoa que também às vezes tem deficiência física, tem uma outra deficiência auditiva, ou até um autismo nível 1 que dirige, suporte nível 1, né, que dirige esse carro, também faz jus a essas isenções, tanto a nível federal, estadual e municipal. Não temos o tributo dos carros, mas o ICMS estadual, o IPVA e o IPI. Em alguns casos até o IOF, se for a primeira compra, no caso do financiamento. E falando um pouquinho da legislação aqui de Itajaí, que tu trabalhou em muitas alterações, qual dessas tu lembra, assim, que tu possa dizer assim, poxa, todas foram importantes, claro, mas que tu trabalhou e assim, que marcou, te deixou, como dizer assim, muito satisfeito por ter trabalhado para que ela fosse aprovada, assim, uma ou duas que tu recorde? Marcelo, eu lembro bem de uma legislação que foi bastante importante aqui em Itajaí, que tinha uma discussão grande, na época que Vossa Excelência era vereador, e que tinha uma discussão com relação às vagas de estacionamento destinadas às pessoas com deficiência, aquela vaga exclusiva para pessoa com deficiência. E aqui em Itajaí tinha uma discussão se a pessoa tinha que pagar esse estacionamento ou não. E através do teu mandato foi feita essa legislação, essa alteração, para que a pessoa com deficiência pudesse estacionar o seu veículo nessa vaga exclusiva. E se essa vaga estivesse ocupada, essa pessoa com deficiência que pudesse estar com o seu cartão, munida do cartão de estacionamento, ela poderia estacionar numa vaga outra que não estivesse demarcada como vaga da pessoa com deficiência e ainda assim não haveria necessidade de pagamento. Então isso para mim foi bem importante porque parece algo simples, né, para quem está ouvindo. Mas pense você, uma pessoa que tem uma deficiência, que tem dificuldade de mobilidade e que precisa chegar em algum local que não está tão próximo, por exemplo, numa agência bancária. Pensem vocês, uma pessoa que usa cadeira de rodas, ela tem que descer do seu veículo, desmontar sua cadeira, sentar na cadeira, ir até o banco, ou até o estabelecimento que ele vai, enfim. Pensem em um dia de chuva. Vai molhar essa cadeira, vai molhar a roupa da pessoa, as calçadas não são acessíveis, então, Marcelo, isso foi de suma importância, ao meu ver, dentre muitas outras que foram produzidas, mas essa me marcou bastante, porque eu penso que o direito de ir e vir tem que estar garantido para a pessoa com deficiência. E foi bastante inovador, né? Porque é uma coisa que praticamente não tem, então, em Itajaí, através da tua criatividade legislativa e atendendo a necessidade dentro daquilo que tu acaba de justificar, nós implantamos isso no mandato e poucos sabem. Então, em Itajaí, para quem for estacionar, que tem a carteirinha da pessoa com deficiência ali, a vaga exclusiva, essa vaga estando ocupada, se próximo ou em outro local tem uma vaga que é cobrada, mas não tem o carro ocupando, a pessoa com deficiência pode parar, estacionar e não vai pagar ali aquele período que está estacionado. Rodrigo, e dentro do trâmite processual, a pessoa com deficiência, ela tem alguma prioridade no trâmite do processo? Sim, Marcelo. A pessoa com deficiência tem prioridade na tramitação processual, de acordo com o artigo 9º da Lei Brasileira de Inclusão. O próprio CPC, no seu artigo 199, também garante que não tenha somente a prioridade, mas que tenha acesso pleno aos autos desse processo. Então, hoje o processo tem que estar acessível para todas as pessoas, seja uma pessoa cega, seja uma pessoa com outra deficiência que utiliza algum recurso de tecnologia assistiva. Inclusive, nós temos uma orientação do próprio Conselho Nacional de Justiça, que além do processo estar acessível e garantindo a prioridade de tramitação, também tem que ter uma linguagem simples. Porque muitas vezes a gente vai ler uma decisão, quem não é do universo do direito, a gente sabe que tem a linguagem jurídica, né? Aquela linguagem mais técnica, difícil, e às vezes a pessoa que não tem esse conhecimento específico, ele vai ler a decisão e não sabe se ele perdeu ou se ele ganhou, certo? Então agora o CNJ traz também uma diretriz que todo o processo tem que adotar a linguagem simples, seja processo administrativo, processo judicial, comunicações, isso para mim é bastante importante.
Não, e esse linguajar, ele realmente ele é complexo. Eu acompanhava recentemente uma decisão, acho que foi até no tribunal do júri, e o magistrado leu a sentença e o réu não entendeu nada, ficou ali prostrado, né, frustrado. Quando o advogado chegou e disse, está absolvido, aí que ele entendeu, né? Então, assim, como é difícil, e faz muito sentido que esse linguajar possa ser de acordo para que todos possam ter conhecimento, né? Rose, senão nós vamos entrar no direito aqui ou nós vamos atravessar a noite. Eu queria explorar um pouquinho mais essa questão, Rodrigo, você comentou ali, né, da escola, como que era na tua época, né? Atualmente, vocês têm você tem alguma história para contar pra gente, que você tomou conhecimento, ou, enfim, sobre a inclusão nas escolas atualmente, né? A gente acompanha, às vezes, algumas questões, e isso é bem delicado, ainda, né, de falta de inclusão, de falta de acessibilidade, de preconceito, ou isso tá cada vez menos, né? É claro que cada região tem o seu contexto, mas eu queria te ouvir em relação se isso chega para ti lá no tribunal, não chega, como é que funciona? Certo, Rose. Ainda nós temos bastante cenário ainda de inacessibilidade em escolas, ainda temos preconceitos. Ele está mudando um pouco. Antigamente, o preconceito ele era mais escrachado, assim, era explícito. Hoje ele está mais um preconceito mais velado, assim, que as pessoas, pois tinha vaga, mas até ontem, hoje não tem mais. Só para não matricular a criança Isso, com quando alguma percebem, deficiência. a gente pegou alguns casos assim também no escritório, né, Marcelo, na época, de pessoas que perguntavam para a escola, tem vaga? Uma escola particular. Sim, temos vagas, podem vir aqui. Quando a criança ia na escola com a mãe para conhecer a escola, e aí a mãe falava que era uma pessoa com deficiência, aí eles, pois nós tínhamos a vaga, acabou de ser preenchida. Tínhamos essas situações. E agora, diante dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça aqui, a questão da omissão ficou muito clara. Sim. Que agora não dá mais para se esquivar. Dizendo, mas eu não fiz nada. O não fazer também é crime. Então, as escolas, claro que estão evoluindo, estão num processo de crescente, alcançando acessibilidade com iniciativas inovadoras, professores abnegados, que hoje estão criando materiais adaptados, criando um plano educacional individualizado, que é o PEI, que a gente diz, né, para contemplar também as crianças neurodivergentes, que agora está tendo bastante diagnósticos, e que bom que está tendo para a gente poder identificar e atender todos com igualdade e isonomia. Mas ainda precisamos avançar bastante. Rodrigo, e não tem limite, né? Assim, não, uma vez nós tivemos uma dificuldade também, né? Aqui tu vai lembrar, com um colégio aqui em Itajaí, relativamente tradicional, que disse que tinha 5 pessoas com deficiência matriculada, então ele já estava cumprindo Deu a a cota, cota, né? não existe, Ele mesmo criou né? a cota, então a legislação não traz nada disso, né? Não tem limite, tem que matricular, né? Tem que matricular e a escola tem que viabilizar os recursos Sim. necessários para que essa criança aprenda num ambiente educacional saudável e digno. Não tem, a legislação não traz nada em termos de limite. Se é 5, se é 3, se é 10 alunos por turma. Claro que depois tem que haver um ajuste Sim, claro. administrativo junto a essa escola, mas a criança não pode, em hipótese nenhuma, ser exposta à situação vexatória de não ter matrícula, não ter a estrutura adequada. Se precisar ter um professor auxiliar, se precisar ter um auxílio técnico, também vai ter que ter, sem nenhum adicional no custo. E é bom sempre lembrar isso, sempre sem adicional, né? Porque alguns tentam cobrar. Rodrigo, falando em oportunidades, a legislação brasileira lá traz também para empresas com uma quantidade específica de trabalhadores que tenha que cumprir oportunidades para pessoa com deficiência, né? No Brasil nós temos essa legislação. Isso está vigente? Como é que está essa legislação? Perfeito, Marcelo. As empresas que têm mais de 100 funcionários têm que começar a cumprir essa cota, que vai de 2 a 5% de pessoas com deficiência. E às vezes eu ouço assim, acho que cabe aqui uma reflexão também, antes de falar um pouco especificamente sobre esse direito, que toda empresa tem que garantir, e não é uma questão de benesse, inclusive, só para pessoa com deficiência, não é um privilégio, é uma medida de equidade. Por quê? Se não tiver essa cota ainda para pessoa com deficiência, muitas empresas não querem contratar. E justamente porque não conhecem o potencial da pessoa com deficiência. Exato. Muitas delas, Rose, pensam que, se eu for contratar, Marcelo, um cego, eu tenho que comprar um computador para cego.
Não existe computador para cego. Perfeito, Rose, essa é a expressão. Não existe computador para cego, porque qualquer computador pode ser para cego, desde que ele tenha o software instalado adequadamente. Então, E é assim, gratuito o software, né? e é gratuito, importante frisar. Então, é claro que a gente precisa de alguns ajustes, mas a empresa fica, mas eu só vou contratar quando eu tiver 100% acessível. Eu lamento, porque você não vai contratar vai então. conseguir, né? Eu lamento, porque no Brasil nós não temos nenhuma instituição que é 100% acessível para todas as pessoas. Se alguém me conhecer, se alguém conhecer, aliás, menciona para nós aqui nos comentários depois, né, Marcelo? E a gente, como pessoa com deficiência, se adapta, né? Cada pessoa tem as suas formas de se adaptar, então tem que primeiro contratar para daí verificar o que realmente precisa ser adaptado. Exatamente. A gente chama de, mesmo que o local seja 100%, aliás, considerado 100% acessível, nós temos um princípio na Lei Brasileira de Inclusão que fala sobre as adaptações razoáveis. Tá tudo acessível, que não tem degrau, não tem nenhuma barreira, mas ainda assim, às vezes, o Rodrigo, que teve uma inflamação nos ouvidos, não pode trabalhar a tarde toda com fone de ouvidos, Marcelo. Isso é uma orientação médica. Então, a minha adaptação razoável é que eu trabalhe com uma caixinha de som. E para eu trabalhar com uma caixinha de som, eu não posso estar numa sala com muita gente. Senão eu vou perturbar todo mundo com o meu software de voz. Então, essa é a minha adaptação razoável, que a legislação garante. E tem outras. Por exemplo, uma pessoa que precisa de um recurso específico, uma questão de higiene. Então, tudo isso está garantido e essas empresas precisam cumprir a cota. E muitas, até surpreendentemente, depois que contratam uma pessoa com deficiência, eles descobrem o potencial e querem contratar mais. Nós temos bastante cases de sucesso aqui. Já ouvi bastante. Com a semana, inclusive, poxa, eu contratei uma pessoa aqui e eu vejo assim, o comprometimento dessa pessoa, claro, desde que haja todos os recursos, né, de acessibilidade garantido, a pessoa vai produzir o suficiente dentro da sua condição e essa empresa vai, inclusive, ganhar muito em diversidade, em produtividade, em inovação. Não é, Marcelo? A Rose também, que trabalha muito com a psicologia, as pessoas fazem as coisas de modo diverso. E não é porque nós fazemos de modo diferente, ouvindo um processo, que nós não vamos ter o mesmo conhecimento daquela pessoa que leu com os olhos. Até vezes pode ser até mais rápido. Exatamente, pode ser mais rápido. Pode ser um detalhe que a pessoa que leu, às vezes não percebeu, e nós, como lemos atentamente com o software, às vezes percebemos erros que outras pessoas não percebem. Então tem uma vantagem também em ter essa pessoa nas empresas que tem esse... Nada de nós sem nós, né? Como que a gente vai construir uma sociedade se a gente não tem a inclusão necessária? E falando dessa questão da leitura, eu quero até que fazer um registro interessante. No meu primeiro mandato como vereador, nós tínhamos a legislação, que é a lei orçamentária de Itajaí. Ah, verdade. E nós tivemos um processo dentro do município que foi um Ctrl+C e um Ctrl+V. Ou seja, passou por 22 procuradores, passou por 11 vereadores e no nosso mandato nós identificamos, olha, essa legislação aqui está equivocada, está tudo errada, e fizemos apontamento. Depois de passar por tudo isso, nós íamos ter um prejuízo ali de 167 milhões de reais. E nós, naquela época, o único vereador, e ainda na época o presidente era o Dr. Pissetti, um excelente presidente, um grande advogado, um grande jurista, Vou mandar para ele esse vídeo. Disse, por força do destino, sorrindo, ele falou, né, quem encontrou foi um vereador cego. Né? Então mostra também que a gente tem o mesmo potencial, né? Que basta dar aquilo que tu falou, ter as condições que a pessoa vai desenvolver o trabalho com excelência. Rodrigo, a gente fala de trabalhar, mas o deficiente também quer se aposentar, né? Se ele chegar, vou até lá, porque é difícil. É um direito, né? É um direito. Se ele vai ser atendido por esse direito, a gente já vai ter que ter outro debate, né? A aposentadoria da pessoa com deficiência, ela tem uma particularidade? Tem sim, Marcelo. Nós temos a Lei Complementar 142 de 2013, lei federal, e tem já legislações estaduais também, depende do seu estado, né, que tem o regime próprio e o regime comum de previdência, que diz que, dependendo do grau da deficiência da pessoa, ela se aposenta mais tarde ou não. Por exemplo, uma pessoa que tem deficiência leve, ela tem uma pequena redução nos anos de contribuição. Deficiência moderada, um pouco mais, e a deficiência considerada severa, ou grave, não gosto da expressão grave, né, porque parece uma doença, mas a deficiência severa, ela tem uma redução considerável nos anos de contribuição. E isso, ao meu ver, é mais uma medida de equidade, porque aquela pessoa que enfrenta muitas barreiras, ela tem muito mais dificuldades, inclusive no trabalho. Então, ela tem esse direito de se aposentar um pouco mais cedo, Marcelo. Bacana. Isso faz com que as pessoas com deficiência também se motivem a entrar no mercado de trabalho, né? Perfeito. Porque é preciso ter essas garantias para que elas não optem por
não ir para o mercado de trabalho. Eu vejo assim que é um desafio, mas que graças ao Marcelo, a você e tantas outras pessoas com deficiência que enfrentam, isso serve de motivador para as outras pessoas também entrarem, né? Isso é um incentivo, mas tem o fator mesmo também biológico das condições. Cada caso é um caso, cada então caso é um caso. Tem bastante coisa a ser ponderada. E também é bom registrar, né, Rodrigo, que a pessoa que é aposentada por invalidez, não sei se está assim ainda, até de Acho que consulta. hoje fala em capacidade permanente. Capacidade permanente. É isso. Tá, a pessoa que é aposentada por incapacidade permanente, ela tem ainda, se precisar de algum auxílio, um incremento na aposentadoria de 25%. Isso permanece. Permanece, exatamente. Aquela pessoa que tem uma deficiência que comprovadamente depende do auxílio do terceiro para algumas atividades no dia a dia, ela tem direito a esse adicional de 25% no seu salário para contribuir com essa pessoa que auxilia. Tá? Permanece sim. Rodrigo, para as pessoas entenderem também que pessoa com deficiência tem suas obrigações e direitos. Pessoa com deficiência paga ou não paga imposto de renda? Paga imposto de renda, Marcelo. Toda pessoa com deficiência, seja ela de grau leve, moderado ou severo que estiver, no mercado de trabalho, ela vai pagar imposto de renda. Tem projeto de lei tramitando no Congresso Nacional para isentar, mas só não vai pagar imposto de renda quando a pessoa com deficiência for aposentada e ela tiver uma deficiência considerada severa. Se não, É justo, vai pagar imposto de renda. Eu penso que haveria alguns casos que deveria ter isenção, mas são legislações que estão tramitando, né? Certo. Porque o custo de vida para uma pessoa com deficiência ele é mais elevado do que não tem. Por exemplo, um recurso de acessibilidade. Hoje nós temos vários. O celular que nós utilizamos, em regra tem que ser um celular com um pouco mais de memória. Nós agora usamos vários óculos com acessibilidade, bengalas, e tudo isso é muito caro, assim. Então, acho que deveria haver uma compensação, né, para comprar recursos de acessibilidade e abatendo o imposto de renda. Mas é uma ideia que eu tenho, nós não temos legislação para isso. E vários países têm, né? Pagam 50% dos equipamentos, tal. Talvez até diminuir a alíquota, né, da pessoa com deficiência, porque eu concordo contigo, realmente nós temos gastos inerentes à deficiência, né, para que a gente possa ter autonomia, que pessoas que não têm deficiência não precisam gastar com aquilo, né? Então, eu acho que seria muito justo. A gente costuma brincar até, Marcelo, como é caro ser cego, né? Porque, por exemplo, eu recentemente comprei uma óculos. profissão difícil. Eu tô pensando em trocar para cantor, eu só canto nos finais de semana, né? Mas, recentemente está surgindo uma série de tecnologias, agora com a inteligência artificial. Por exemplo, tem alguns óculos já com inteligência artificial embarcada, que auxiliam bastante as pessoas cegas, mas esse óculos, para quem não conhece, custa em torno de R$3.500. Bastante. Então, assim, para quem ganha uma renda, porque uma renda do Brasil é uma renda pequena, é dificílimo porque a gente tem que tirar R$3.500 do seu orçamento para comprar um equipamento de acessibilidade, sendo que quem não tem deficiência não precisa comprar. Né? Então, eu penso que existe essa desigualdade nesse aspecto. Rodrigo, a Rose vai fazer um pinga-fogo contigo aí, né? Tipo um Marília Gabriela, assim, entendeu? Ela fala uma palavra e explica aí, Rose, que nós estamos indo para o finalmente. Esse bip, ele significa que nós estamos indo aí quase para o final, então é o teu quadro, Rose. Olha que ouvido bom, nem tinha escutado. Então, Rodrigo, é o seguinte, eu vou falar uma palavra e você vai me falar o que vem na tua cabeça, né, que significa para ti essa palavra. Não tem muito segredo, não tem certo ou errado, é só pra gente fazer um bate e volta. Então, preparado? Preparado, não faz pergunta muito difícil. Então vamos começar. Limite. Necessário. Inclusão. Equidade. Dificuldade. Superação. Resiliência. Força. Medo. Medo de não ser feliz. Família. Base. Nossa, tá muito rápido. Família, base. Um sonho. Equidade. Tecnologia. Acesso. Deus. Não. Não, mas Propósito. Missão. Legal, muito obrigada. Obrigado, eu. Para arrumar confusão em casa. Casamento. Não precisa responder. Deixa assim. Ô, Rodrigo, então,
Eu queria que tu pudesse responder a nossa pergunta derradeira, faz sentido com o nosso podcast, que é de Olhos no Futuro. O que é o futuro para o Rodrigo? O que o Rodrigo pensa para o futuro, para a pessoa com deficiência? Como o Rodrigo vê a coletividade, a sociedade, vê o Rodrigo para o futuro? Marcelo, essa reflexão é bastante importante, porque para a gente fazer jus, né, de olhos no futuro. E eu penso que um futuro que todas as pessoas tenham oportunidades, tenham equidade, ele passa por acessibilidade e inclusão. Não somente para a pessoa com deficiência, mas porque quando a gente tem uma sociedade que tem mais acolhimento, mais empatia e considera o outro, mas não com o meu olhar, com o meu contexto de vida, mas quando eu começo a ter essa empatia, olhando do ponto de vista do Marcelo, da Rose, do Juan, do lugar que eles partiram, aí sim, acho que nós teremos uma sociedade melhor. E não querendo que me colocar no lugar do outro, mas com a minha realidade. Porque daí não faz o menor sentido. E a gente faz muito isso. Ah, mas comigo foi fácil. Nem todo mundo larga do mesmo lugar, com as mesmas, atribuições, com os mesmos recursos. Eu costumo dizer que muitas pessoas estão numa corrida, mas largam 100 metros atrás com um recurso mais dificultoso, eles jamais vão alcançar essas pessoas que largaram na frente. Então, por isso que a gente precisa muito de equidade, de empatia, acolhimento e respeito com o próximo, porque daí sim nós teremos um futuro muito melhor. E nós temos que estar sempre de olho nesse futuro e sempre nos policiando, porque isso é que vai fazer uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais humana e acessível para todas as pessoas. Rodrigo, que ouvindo falar, a gente nunca desacreditei, mas assim, a gente consegue visualizar que ainda o ser humano, que a sociedade pode ser melhor, né? E acredito, muito boa tuas falas, e estimula a gente, né? Pensar, poxa, realmente a sociedade precisa entender cada ser humano do seu próprio ponto, né? Da sua história, né? Todo mundo tem uma história. E esse amor, essa equidade, essa relação é que vai criar uma sociedade fraterna, acolhedora e que respeite as diferenças. Eu acho que é isso que a gente busca também. Rose, tuas considerações finais, Rose? Obrigada, Rodrigo, pela participação. Obrigada, Marcelo. Vocês deram uma aula de direito para nós, né? Rodrigo, eu vim aqui como curioso, né? Eu vendo o Marcelo vim atualizar perguntar hoje. coisas que ele já sabe, e falei, isso aí, Marcelo. Aí a gente acaba passando conhecimento para todas as outras pessoas que estão nos assistindo. E eu aprendi bastante também com vocês hoje. E eu queria dizer que eu sempre comento com as pessoas, com os meus pacientes, essa questão, né, da empatia, quanto que isso é importante. Porque às vezes a gente cria uma historinha na nossa cabeça do que é bom ou do que eu faria no lugar da outra pessoa, ou que é fácil, e eu vejo assim que as pessoas têm muita dificuldade de se colocar no lugar do outro, né? Ou olha, a pessoa com deficiência, né? Focando aqui como um herói, nossa, você é incrível, você é um herói. Ou como um coitadinho que não consegue. Então eu acho que a gente precisa perceber que quando isso acontece, tem mais a ver com a questão da pessoa. Eu sempre falo, né, para os meus pacientes, isso que essa pessoa te trouxe, né, não pessoas com deficiência, mas qualquer outra questão de indiferença ou preconceito que elas sofrem também, porque pessoas que não têm deficiência também sofrem preconceitos em outras áreas, né, é sobre a pessoa, não é sobre você. E eu acho que eu queria deixar essa reflexão para quem está nos assistindo, né? Muitas vezes você pode olhar para o Rodrigo, para o Marcelo, para mim e pensar, nossa, eles são incríveis, eles fazem e acontece todos os dias né? E eu vejo assim o quanto que é desafiador. Eu não sei se você que está em casa já parou para pensar, você, se você fosse totalmente cego, você sairia de casa e iria lá para um tribunal de justiça, conversar com juízes, desembargadores, enfim, participar de audiências que nem o Marcelo, enfrentar reuniões? Talvez você falaria assim, não, eu não ia ter coragem. Mas não é porque você não tem coragem que outras pessoas não têm. E aí eu queria só fazer essa reflexão para todas as áreas e qualquer situações da sua vida. Você ter uma empatia de olhar para outra pessoa, nem como um herói, nem como uma pessoa coitada, mas sim como uma pessoa.
que tem os seus direitos, deveres, dificuldades, alegrias e frustrações e que pode sim fazer qualquer coisa. Olhe para você. Se você acreditar, você também pode qualquer coisa que você desejar. E é isso. Sonhem, vivam e sejam empáticos. Muito bem, Rosê, eu tô tentando me ter empatia para me encaixar na vida do Neymar, assim, tô tentando, mas não tô conseguindo. Hoje nós estamos entre amigos, tô bastante descontraído hoje, é só para nós ir um pouquinho, mas é isso mesmo, a gente precisa ter essa empatia e só assim nós vamos transformar a nossa sociedade. O ser humano foi feito para ser feliz. O ser humano, Deus, quando nos criou uma sociedade harmônica, que abrace, que ame, que goste, e não que viva essa competitividade, né? Tudo pelo dinheiro, né? Superando e passando a perna. Não, acho que tem muitas outras coisas além dessa ganância que às vezes vem tomando. Acho não, tem umas coisas melhores que essa própria ganância. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez. Sucesso na tua vida, na tua trajetória. Um grande abraço para a doutora Thaís. Um beijo no coração daquela linda bebezinha, Luísa. Né? Um beijo na tua família toda, teus irmãos, caras fantásticos, diferenciados. Teu pai, tua mãe, família incrível que com certeza contribuiu para ser esse homem de sucesso, de vitória. E tu é um exemplo para todos nós. Hoje é um orgulho poder dizer que a gente conhece o Rodrigo Lima. É um orgulho poder dizer em Santa Catarina e no Brasil, onde o Rodrigo já atua, que a gente é amigos, né? E todos os teus amigos são muito felizes, a gente conversa, né, sobre a tua trajetória e isso enche de orgulho para todos nós. Ó, o Rodrigo é um cara que ralou, passou perrengues que talvez ninguém imagina. A história que tu viveu, às vezes quem está fora acha que caiu do céu, mas eu sei de tanto teu esforço. Então só quero te agradecer mais uma vez a presença aqui conosco e te desejar muitas bênçãos, que Deus cuide de ti, da tua família e muito sucesso. Quem sabe logo, logo aí no Conselho Nacional de Justiça, quem sabe em outros ambientes, outras esferas, que nós te queremos longe, porque eu sei que para onde tu vai, tu é um desbravador e aonde tu chega, tu leva todos as pessoas de deficiência junto contigo. Então muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Tenho mais uma história para contar agora que já participei do podcast de Olho no Futuro. Então, minha gratidão a vocês pela oportunidade, pelo carinho, me acolherem aqui. Para mim, realmente é um momento de muita alegria e satisfação. Então, gratidão a todos que nos acompanham. Então, vou aproveitar também e mandar um beijo para a Thaís, para a Luísa, que estão acompanhando e vão sempre estar conosco. Um abraço a todos. Obrigado, e em tempo também deixar um grande abraço para o nosso amigo Gilmar de Ávila, nosso sogro do Rodrigo Lima. Eles tomam um cafezinho junto, eu ia falar uma bebidinha, mas não é, não, um cafezinho às vezes. Então, um grande amigo também, seu Gilmar, e a todos que nos acompanham até o momento, muito obrigado. Então, Quem nos acompanhou, que queira deixar algum comentário, alguma dúvida, deixa aqui que nós vamos responder a todos, e até o próximo podcast com outro convidado com as suas histórias de superação. beijo para a família Lima também e Ávila, Thaís. Tchau.